Fala galera, canal Colmeia na área para eu te falar agora 15 coisas mais importantes que você precisa saber antes de assistir The Last of Us, série da HBO que sai no dia 15 de janeiro do ano que vem. Você sabia que o fungo o Cordyceps, lá do The Last of Us, ele pode ter nascido no Brasil? É isso mesmo, então essa e mais 14 curiosidades eu vou te contar agora nesse vídeo. Uma parada importante antes da gente começar é que todas as informações que eu vou te passar aqui durante esse vídeo estão lá dentro do roteiro do jogo, estão dentro do jogo, mas eles não fazem parte da trama principal, da Ellie e do Joel. Eles são coisas que você consegue achar em jornal, são coisas que você consegue achar em citações rápidas, então não vai atrapalhar a tua experiência. Na prática, isso aqui não tem spoilers. Então você assiste isso, depois você assiste a série para poder se ambientar um pouco mais com o universo de The Last of Us. E claro, se você já jogou, você tá ligado nessas informações, serve para você relembrar também antes da série começar, beleza? Antes disso, cara, deixa o like, se inscreve no canal, a gente tá na briga aí para chegar nos 300 inscritos, então agradeço muito se você puder dar essa moralzinha pra gente. Vambora? Bom, pra gente começar, te explicando que The Last of Us é basicamente uma série sobre zumbis, bem normal, bem lógica sobre zumbis, só que tem uma grande diferença em The Last of Us. A palavra zumbi nunca é mencionada. Nunca é mencionada. Eles são infectados. Eles não são mortos-vivos. Eles ainda estão vivos. Eles apenas são infectados pelo Cordyceps, pelo fungo Cordyceps. Inclusive, cara, o Cordyceps, ele existe. Ele ataca pequenos artrópodes, formigas, aranhas, pequenos insetos em florestas úmidas. Ele pega a sua vítima, leva ela para lugares úmidos onde o fungo possa se reproduzir e vai comendo o cérebro da vítima enquanto ela ainda está viva. Aliás, eu falei sobre florestas úmidas. Existe uma teoria de que o Cordyceps migrou das formigas, das aranhas, para o ser humano aqui no Brasil, na Amazônia, porque o Neil Druckmann já falou sobre como ele imagina que o Cordyceps passou para os humanos, que foram sobre formigas, sobre pessoas que comiam formigas e acabaram contraindo o fungo. E aí dentro de si o fungo foi mutando e aí acabou atacando os seres humanos. Então pode ter nascido no Brasil, mais um título pro Brasil aí. A infecção de The Last of Us começa no dia 26 de setembro de 2013. Curiosamente, é também aniversário do Joel, né? Que é o nosso protagonista do primeiro jogo e vai ser o Pedro Pascal na série da HBO, e também a data que a gente começa a ver os eventos do primeiro jogo. Cara, cerca de 60% da população mundial foi infectada pelo Cordyceps no primeiro ano de infecção, né, de doença. E como a gente pode afirmar que em The Last of Us ser infectado é morrer ou ficar como um zumbi, então 4 bilhões de pessoas teriam sucumbido à doença antes dos primeiros 12 meses dela. É muita coisa, é muita coisa. É um fungo absolutamente letal, né? E cara, a maneira mais fácil de você ser infectado pelo Cordyceps é a simples, de qualquer trama zumbi, a mordida. Os fluidos corporais, eles são bastante relevantes nessa infecção, então fazem muita diferença. Também você pode se infectar pelos esporos. Alguns zumbis, quando vão ficando um pouco mais deteriorados, eles começam a soltar esporos. Então, pela via aérea também, respirando esses esporos, você pode se infectar. Então, volta e meia em alguns lugares, principalmente lugares fechados, tem que usar máscara, uma máscara bem específica lá que eles usam para não se infectarem com os esporos do Cordyceps. O jogo não explica em nenhum momento se você, enquanto o infectado, você tem alguma noção de quem você era. Você foi, por exemplo, eu, Wallace, fui infectado. Será que eu enquanto estou ali correndo atrás de pessoas ou de comida, eu lembro que eu sou o Wallace, que eu tive uma outra vida ou não? O jogo não explica isso em nenhum momento. Em uma parte ali do jogo, mais especificamente na DLC do Left Behind, mostra pra gente que se você foi infectado, por exemplo, se for mordido no braço, for mordido na perna e você amputar rapidamente o seu membro, você consegue sobreviver. É algo difícil, óbvio, né? Porque naquela correria, naquela loucura, você precisa fazer isso instantaneamente. Então, você consegue sobreviver durante um tempo, mas é muito difícil de se conseguir fazer isso. Bom, vou te explicar agora os 4 infectados que existem, 4 estágios de infecção que existem em The Last of Us. O primeiro estágio é o corredor. Isso acontece mais ou menos 2 dias depois que uma pessoa é mordida, que ela é infectada. Eles basicamente ficam mais irritados e ficam sentindo muita dor. Os corredores sentem muita dor, porque é o Cordyceps meio que começando a corroer o teu cérebro. Você perde um pouco do controle
sobre as tuas ações, mas você ainda é um humano, você ainda parece um humano, só que muito irritado e muito agressivo. O segundo estágio são os perseguidores. O Cordyceps começou a corroer o teu cérebro e começa a afetar a visão. Então, basicamente, você se movimenta muito pela audição também, você ainda enxerga, mas você se movimenta também pela audição. Então, a melhor maneira para ele te atacar é se espreitando pelos lados para tentar te pegar de surpresa e tentar fazer com que você cometa um erro e seja pego de surpresa. O terceiro estágio são os instaladores. Eles acontecem mais ou menos um ano depois que você foi mordido. Aqui você perde toda a sua visão, você não enxerga mais nada. Só que a tua audição melhora muito. Então você meio que uma espécie de radar dos morcegos que não enxergam, né? Mas eles vão pelo ouvido, vão usando o radar. Eles conseguem te achar pelo som. Só que tem uma parada. Eles são letais demais. Eles são muito mortais. Então, se você for pego por um instalador, a chance de você morrer é muito grande. Ou ser mordido, no mínimo, né? É muito grande. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de estágio. Normalmente, eles são os mais assustadores durante praticamente o jogo inteiro. E no último estágio, nós temos o Baiacu. Nem todos os infectados vão virar Baiacus no futuro. Eles são raríssimos. O que acontece é que é uma mutação que acaba criando uma couraça em volta, né, do ser humano ali, que tá, do infectado que está ali dentro. Então, basicamente, é muito difícil de derrotar esses bichos. Eles são muito fortes. É muito difícil deles serem mortos. Então, e eles ainda te tacam bombas como que eu vou dizer assim, de veneno. Então, eles são muito difíceis de lutar contra, também são muito difíceis de se matar. E rapidinho. Pra quem jogou o segundo jogo, tá ligado que existe um outro estágio que acontece lá em Seattle, é um quinto estágio, que são os trôpegos. Mas eu não vou falar muito sobre eles aqui não, porque eu tenho certeza que eles não vão aparecer na primeira temporada da série. Bom, vamos voltar pra infecção. Como eu falei pra vocês, a infecção ela acontece no dia 26 de setembro de 2013. E logo nos primeiros meses, o governo já institui lei marcial nos Estados Unidos. O que é a lei marcial? Ela suspende todos os direitos civis e troca eles por direitos militares. São leis militares que passam a tocar o país. Então as fronteiras dos Estados Unidos também são fechadas. Então o governo deixa de ser um governo eleito, né, aquele governo civil, para um governo militar, que vai tomar atitudes mais drásticas nesse momento, que é um momento de crise. Logo no início do jogo, inclusive, a gente escuta um militar do governo, provavelmente de alta patente, falando que a lei marcial foi excelente, porque agora, vou até ler aqui, sem os burocratas do governo, podemos finalmente tomar as medidas necessárias para proteger os nossos cidadãos. Então é isso que funciona, assim que funciona a lei marcial e assim que começa o jogo de The Last of Us, ali nos primeiros momentos. Tá acontecendo a lei marcial, eles estão dentro da quarentena de Boston, sofrendo e passando por essa parte do governo totalitário e mais agressivo, né? Que é um governo em lei marcial. Logo depois das primeiras infecções, a OMS também comunicou que todos os testes para uma vacina, e a gente viu na Covid como as vacinas são importantes para conter rapidamente uma doença, esses testes falharam. Então isso deixa também implícito que o governo deixou de lado a parte da cura, a parte de proteger as pessoas de pegarem a doença para uma parada mais militar, que é conter essa doença para que outras pessoas não peguem, mas de uma outra maneira, isolando elas, matando até, se for necessário, pessoas infectadas. A decisão do governo foi completamente diferente. Ao invés de tentar curar, ela foi matar aqueles que estavam infectados. E essas atitudes acabaram gerando grupos rebeldes, né, que eram contra aquele governo totalitário. Um deles são os vagalumes, né, que a gente conhece eles no primeiro jogo, mas vários outros grupos rebeldes também foram criados. Os vagalumes são o principal grupo rebelde que lutam contra esse governo totalitário, esse regime militar, e que querem a volta dos direitos civis para a sociedade. Existe uma teoria também de que o governo americano tentou bombardear e destruir as principais cidades com infecção nos Estados Unidos, né? Então, isso se deve por quê? Porque se você olhar em alguns momentos do jogo, você vê que os prédios foram bombardeados, estão destruídos, estão caídos. E isso não acontece por causa dos zumbis, eles são só zumbis, eles são só infectados. Na prática, isso aconteceu porque bombas foram jogadas ali para que as pessoas morressem e
que elas não conseguissem sair da cidade para infectar mais pessoas na parte rural ou até em cidades que estavam com uma situação mais controlada. E pra gente fechar, cara, The Last of Us é um jogo produzido pela Naughty Dog, que criou também o Crash Bandicoot e criou Uncharted, também que saiu o filme recentemente. Não sei se você assistiu ou não sei se você gostou. E a série está sendo produzida pela HBO, com os mesmos produtores de Chernobyl, uma série que pra mim é fantástica, ela é visualmente perfeita e que é muito pesada também. Então, ou seja, dá pra gente se preparar para uma produção de altíssimo nível. Ah, e se prepara também, porque a série, o primeiro episódio, só o primeiro episódio tem 1h25 de duração. Então se prepara para ficar sentado na cadeira 1h25, pelo menos no primeiro episódio, para ver. E acredito que os outros episódios também vão ser bem longos. Cara, em The Last of Us você vai acompanhar a jornada do Joel, que é um contrabandista que vai ter que levar a Ellie uma nova carga, né? Para atravessar o país e levar ela para o outro lado. Então ele, que é um cara super frio, super amargurado, vai ter que levar a Ellie como uma espécie de carga para o outro lado do país. E aí dentro disso ele vai mudando a cabeça dele, ela vai mudando a cabeça dela, e é uma história fantástica. Eu posso falar para você, é a minha história preferida. Série, jogo, filme, quadrinho, livro, todos eles. É a minha história preferida, é a história que eu mais gosto em todos os tempos. É isso, galera. Pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, estamos naquela metinha de pelo menos chegar aos 300 inscritos ainda em 2022, ou se não der, no iniciozinho de 2023. Conto com a audiência de vocês, conto com aquela moralzinha de vocês, beleza? Tamo junto, feliz ano novo pra geral, que 2023 seja irado pra todo mundo, que a gente consiga ser ainda mais feliz do que fomos em 2022.